Bom, pessoal, essa aqui é a parte 2, né? Então, a sequência aí, a parte projeto de produto e serviço, tá? Muito comum nos concursos, relacionados aí até, falei até administração no primeiro vídeo, né? Mas engenharia de produção também. Então, vamos lá, vamos aqui, mãos à obra aqui. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Tipos de processo de manufatura. Deixa eu aumentar aqui o... Vamos lá. Então, aqui eu tenho basicamente 5 categorias de tipo de processo de manufatura. Ah, desse, mas eu estava pesquisando em outros livros. Esse livro aqui é do Nigel Slack, tá? Que é um dos principais autores dentro da administração da produção ou gestão da produção, tá? Como queira. Bom, e aí tem 3 categorias. Eu acho interessante no livro dele é que ele permite uma visão da produção que não é só voltada para a manufatura. Eu tenho um olhar da produção para operações e serviços também, tá? Então aqui são 5 categorias, os 2 parâmetros principais, variedade e volume. Então eu saio da alta variedade, baixo volume, para baixa variedade e alto volume, escala. Quando eu chego aqui, ó, nos processos em massa e contínuo, isso manufatura, fabricação, geração de alguma coisa tangível, com forma, com dimensão, essa coisa toda, tá? Esses são os tipos de processo em manufatura, tá bom? O projeto, eles têm algumas características, é importante estarmos atentos a essas características. Bom, primeiro, o processo de projeto ele é único, por isso que eu botei que é produtos discretos, usualmente bastante modificados. Por quê? Porque ele é único, ele é específico, ele é para atender uma necessidade específica daquela situação. As grandes construções, construção de navio, túnel, instalação de um sistema de computadores, esses projetos de grande proporção, que normalmente levam um tempo considerado, que os recursos são dedicados a esse projeto. Nota que eu já falei, recurso dedicado e tempo longo de fabricação do produto ou serviço. Já acrescentei mais 2 características, né? Você vai enquadrar como processo de projeto. Então, quando você tem aquela questão, né, muito comum, né, o modelo de questão que você tem lá a descrição de uma situação e você pede para classificar aquele tipo de processo em manufatura ou operações de serviço. Nessa situação de tipo de processo em manufatura ou operações de serviço, você tem que verificar as características que são apresentadas ao longo daquele texto. E você vai marcando lá, você vai identificando. Então, nesse caso aqui, tempo longo de fabricação, o projeto é único, é específico para atender uma necessidade, recursos mais ou menos dedicados, tudo isso está dentro do processo de projeto. E o processo de jobbing, eu desci um pouquinho. Eu reduzi a variedade e comecei a aumentar o volume. Produzem mais itens e menores. Eu começo a aumentar o volume, comparativamente ao de projeto. E ele compartilha os recursos com diversos outros. Então, aqui já começa um processo de compartilhamento de recursos, que não tem na situação lá do processo de projeto, onde o recurso é dedicado àquele projeto. Inclusive, botei os exemplos para o jobbing também. Restauradores de imóveis, de gráfica, que produzem ingressos. Você tem o papel, e naquele papel, com aquele formato, você pode produzir ingressos para vários shows, né, para atender, na verdade, né, a diferentes situações. Então, processo do job. Estou descendo lá, diagonal, diminuindo a variedade e aumentando o volume. Aí eu tenho o lote ou batelada, que está no meio do caminho, que eu tento começar a equilibrar um pouco mais volume e variedade, que é extremamente desafiador para a fábrica. Produção em lote com nível de quantidade, aumentei mais um pouco o volume em relação ao job. Com o lote, eu ganho uma possibilidade bem interessante de rastrear aquele lote. Se eu tenho um problema com um produto, eu consigo ganhar em rastreabilidade, em rastrear aquele lote, para identificar se o problema é do lote inteiro, se o problema for específico, se o problema, na verdade, é de vários lotes,
Se o problema é específico daquele lote, eu consigo ter o horário em que aquele produto foi fabricado, quando aquele produto foi fabricado, né? Provavelmente eu vou conseguir identificar o operador de máquina que estava trabalhando naquele processo de produção, no processo de produção daquele produto. Então, eu consigo identificar vários elementos, várias informações que são importantes para rastrear a possível causa de um problema naquele lote, entender se é naquele lote ou se aquilo está ocorrendo, pode ter acontecido, na verdade, em vários lotes de produção. E processo de produção em massa. Aumentei muito mais o volume e estou restringindo o nível de variedade. Aqui, no processo de produção em massa, eu tenho paradas de produção e no processo contínuo eu não tenho paradas de produção. Volume ainda maior e variedade muito baixa. Então, no processo contínuo, eu não tenho paradas de produção. Fluxo de produção ininterrupto, refinaria, instalação elétrica, fornecimento de água. Em condições normais, eu posso reduzir o fornecimento, mas a parada, como ocorre no processo em massa, não vai acontecer. Aqui é um fluxo de produção que ele não para. Eu não tenho paradas de produção, tá certo? E eu tenho, além do processo de manufatura, não vou abordar agora ganho de escala, tá? Ganho de escala, só um detalhe, tá? Em relação ao ganho de escala, aproveitando, né, do ganho de escala, vou abordar, na verdade, operações de serviço. Mas aproveitando a questão do ganho de escala, aqui eu tenho o custo unitário de produção, então aqui eu tenho o custo unitário de produção, é aqui, tá? Aqui está o custo unitário de produção. E conforme o volume aumenta, eu reduzo esse custo unitário de produção. Ou seja, meu volume é tão grande que ele supera qualquer aumento em custo. Esse fenômeno vai acontecer naquele tipo de processo em manufatura que ele tem como característica o alto volume de produção, processo contínuo e produção em massa. Isso é um fato, que esse fenômeno vai acontecer lá. Conforme você aumenta o volume de produção, você supera qualquer aumento em custo, tem um volume tão grande que você vai superar qualquer aumento em custo. Note que aqui eu tenho custo fixo, custo variável total, aqui. Então, o aumento aqui, ó, eu costumo dizer o tamanho da seta, né? Aqui a seta fica com esse tamanho aqui, ó. E no custo total, a seta é com um tamanho pequenininho, ó. Então, o resultado aqui no final, ó, é uma redução do custo unitário de produção. O custo para fabricar uma unidade do produto. Então, esse é o ponto. Esse tipo de fenômeno também é aderente ao processo contínuo e à produção em massa, tá? Bom, tem a deseconomia de escala, que é o fenômeno inverso à economia de escala. Conforme eu aumento o meu volume de produção, na verdade, eu tenho um aumento do custo de produção, porque não é suficiente. Nesse caso, eu tenho uma capacidade ociosa. Nessa situação do hospital, eu tenho lá os 750 leitos no hospital, mas não estou utilizando esses 750 leitos. Então, eu tenho uma capacidade ociosa. Isso é deseconomia de escala e alguns processos aí de produção, algumas empresas atravessam esse fenômeno. Aumenta o volume. Note que aqui, ó, eu estou nesse ponto, justamente nesse ponto aqui, ó, nem ia falar de economia, deseconomia de escala, mas acabei falando aqui, ó. Nesse ponto aqui específico, marcado aqui, ó, fica bem claro aqui, eu saio da economia de escala para deseconomia de escala. Então, na verdade, eu tenho um aumento do volume, mas aqui, ó, olha o que está acontecendo com o custo aqui, ó. O custo ele está aumentando desse patamar para esse novo patamar. Então, eu aumento a capacidade, mas aumento o custo. Eu tenho um fenômeno de capacidade ociosa. Não estou utilizando aquela capacidade, consequentemente, não consigo diluir aquele custo. E o tipo de operações de serviço, para a gente fechar essa segunda parte do vídeo. Tenho 3 categorias: serviço profissional, loja de serviço e serviço de massa. Também variedade e volume, são os 2 que eu vou abordar. Aqui, ó, os 3, tá? Já pego os extremos: serviço profissional e serviço de massa. Profissional, alta variedade e baixíssimo volume.
Consultoria, projeto específico para aquela empresa. Serviço de massa, prestação de serviço de massa, supermercado. É linha de produção, é capacidade de atendimento. É o maior número de pessoas que eu posso atender no intervalo de tempo. É um serviço padronizado. Não estou preocupado aqui em entender as especificidades de cada cliente. Não, não. É linha de produção. Eu quero atender o maior número de pessoas possível, dentro de um intervalo de tempo. Então, são os opostos, né? Serviço profissional e serviço de massa. E a loja de serviço está no meio do caminho, né? Relativo contato com o consumidor, da linha de frente com a retaguarda, isso é a loja de serviço, e tem esse contato de quem tem o linha de frente é o contato com o consumidor e a retaguarda é a parte administrativa de um serviço. Aí tem os bancos, lojas, shopping centers, todos esses se enquadram como loja de serviço, tá? Bom, a gente fecha essa segunda parte, só travar aqui o compartilhamento. A gente fecha a segunda parte, tratando de projeto de produto e serviço, e vamos para a última parte, a parte 3 dessa sequência, envolvendo, né, projeto de produto e serviço, conteúdo muito comum dentro aí dos concursos para administração, direito de produção e áreas de gestão, pessoal. Um abraço.